Aqui estão 3 sinais de que a campanha petista está assustada com a força da candidatura de Flávio Bolsonaro. Sinal número 1. A química falhou. O governo petista foi informado pela imprensa sobre a visita de Flávio à Casa Branca e, segundo fontes palacianas, o Planalto vê o encontro com preocupação e avalia a eventual reunião como ruim. Sinal número 2. Semana passada, parlamentares petistas acionaram o STF e a Polícia Federal solicitando a apreensão do passaporte de Flávio Bolsonaro sob a alegação fajuta de risco de fuga do senador ao viajar para os Estados Unidos. E sinal número 3. Uma liderança do PT e os advogados militantes do grupo Prerrogativas peticionaram ao TSE a censura do filme Dark Horse sobre a vida de Jair Bolsonaro. O herói de guerra e estadista britânico Winston Churchill não se incomodava nem um pouco em ser uma pedra no sapato dos seus adversários e atribui-se a ele a seguinte constatação: você tem inimigos? Que bom! Isso significa que você defendeu alguma coisa em algum momento da sua vida. Por essa medida, seja lá o que a candidatura de Flávio Bolsonaro representa, ela está defendendo alguma coisa que incomoda demais o Partido dos Trabalhadores. Só na última semana, os petistas já mobilizaram seus tentáculos no Itamaraty, na imprensa, no Congresso, na advocacia criminal, na Polícia Federal, no Tribunal Superior Eleitoral e até no Supremo Tribunal Federal. Tudo isso para atrapalhar uma candidatura que, segundo a esquerda militante, sangraria até sua derrota inescapável nas eleições. Mas, porém, todavia, contudo, essa não parece ser a opinião do governo americano, que, ao que consta, prestigiará Flávio Bolsonaro com a preciosa oportunidade de uma reunião na Casa Branca com Donald Trump. Se a ideia prosperar, as comparações serão inevitáveis, porque Lula esteve com o presidente americano no começo do mês. E apesar das narrativas ventiladas pela propaganda petista, o encontro foi muito ruim. A recepção foi modesta por uma ala lateral do complexo. O secretário de Estado, o segundo homem mais poderoso do governo americano, que é uma liderança latina, nem estava presente. Não houve nenhum anúncio conjunto depois da conversa, não houve aquela tradicional interação com a imprensa no Salão Oval, a Casa Branca não emitiu sequer uma nota de rodapé sobre a reunião, não teve nem foto oficial e só o Lula publicou imagens do encontro. Mas eu suspeito que a apreensão maior do PT não seja em relação à forma da visita. Eles estão mais preocupados com o conteúdo da conversa. Os usuários são responsáveis pelos traficantes que são vítimas dos usuários também. Ao contrário de Lula, que insiste em tratar o Comando Vermelho e o PCC como simples organizações criminosas, Flávio tem uma posição bem definida contra o narcoterrorismo que se espalhou pelo país sob o governo do PT. E o senador certamente vai denunciar a perseguição política que contaminou os tribunais brasileiros, começando pelas injustiças cometidas contra o seu próprio pai. Um encontro com Trump seria a plataforma ideal para escancarar para o Brasil e para o mundo inteiro essa diferença essencial entre as duas candidaturas. Contudo, se dependesse do radicalismo de certas figuras do Partido dos Trabalhadores, Flávio não conseguiria sequer embarcar no avião. Isso porque parlamentares petistas acionaram o STF e a Polícia Federal solicitando a apreensão do passaporte de Flávio. As alegações, é preciso reconhecer, são muito criativas. Segundo o deputado Lindbergh Farias, houve uma conspiração para desviar recursos do filme Dark Horse e assim promover uma campanha internacional por sanções contra ministros do Supremo. Já o seu colega Raymond fez um alerta nas suas redes sociais: não vamos deixar Flávio Bolsonaro fugir. Para o petista, há indícios de que o encontro com Trump seja o pretexto para uma fuga planejada do senador por temer as investigações do caso Master. Bom, que eu saiba, o Flávio assinou os primeiros pedidos de CPI do Master, ao contrário dos deputados e senadores do PT. Pessoal da esquerda aí, levanta a mão quem assinou a CPMI do Banco Master. Tô desafiando aqui a esquerda brasileira. Vocês têm medo dessa CPMI. Nenhum de vocês assinou. Finalmente, o último sinal que revela a dimensão do pavor dos petistas com a campanha de Flávio é o esforço para censurar o filme Dark Horse, sobre a história do seu pai, com previsão de estreia para setembro desse ano. Lideranças do PT e advogados do grupo Prerrogativas argumentaram perante a Justiça Eleitoral que a cinebiografia de Jair Bolsonaro é uma propaganda eleitoral dissimulada,
que interfere na igualdade de oportunidades entre os candidatos. Peraí, Lula tem toda a oportunidade de ir atrás de financiamento, público ou privado, para fazer um filme nacional ou internacional sobre o seu pai. Eu só não sei se alguém vai querer assistir. Aliás, o filme do próprio Lula, de 2010, foi lançado em pleno ano eleitoral. Custou, em valores corrigidos, dezenas de milhões de reais e foi financiado por empresas que, mais tarde, foram investigadas por corrupção e condenadas na Lava Jato. Mas, por algum motivo, ninguém cobra explicações do Lula sobre isso. Vocês sabem quantas ofensas artistas, mulheres e homens, receberam porque iam buscar um dinheirinho na Lei Rouanet? E todo mundo era muito criticado, todo mundo era achincalhado. Nós nunca fomos atrás da Lei Daniel Vocaro para financiar nenhum artista brasileiro. E o pior é que até daria para levar a sério o argumento de propaganda eleitoral dissimulada se o protagonista do filme Dark Horse fosse, de fato, o candidato. Mas que eu saiba, Jair Bolsonaro está doente, inelegível e censurado, impedido até de usar redes sociais e dar entrevistas. Além disso, eu não me lembro desses advogados militantes acionando o TSE no caso daquele desfile rebaixado da Acadêmicos de Niterói que enalteceu um dos candidatos em rede nacional, foi financiado por verba pública, exibiu ataques a adversários políticos em carros alegóricos e... O fato é que o Brasil é o país da hipocrisia e do duplo padrão. E depois de tentar destruir a reputação do filme, falando sem parar sobre ele durante 2 semanas, a esquerda percebeu que o tiro saiu pela culatra e agora quer impedir a exibição da produção cinematográfica que eles ajudaram a divulgar. Mas uma coisa é certa, e ela vale tanto para o filme do Jair quanto para a campanha do Flávio: ninguém joga pedra em árvore.